Graça e paz, seja muito bem-vindo. Nós estamos em mais um episódio do Café com Palavra. Nós estamos no estudo da nossa temporada aqui sobre escatologia e estamos estudando as 7 igrejas da Ásia. Então, venha conosco, vamos aí nos aprofundar nesse conhecimento e vamos estar aí sendo dirigidos pelo pastor Zait nesse aprendizado. Vamos lá, pastor Zait. Muito bom estar com vocês mais uma vez e vamos dar continuidade então ao nosso estudo aqui, as 7 cartas as cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia, né, no livro de Apocalipse. Então vamos acompanhar aí o capítulo 2, onde começa a descrever sobre essas cartas até o capítulo 3. E nós vimos anteriormente, no episódio passado, nós falamos sobre a carta dirigida à igreja de Éfeso. E nós podemos notar que ela era uma igreja ativa, que fazia várias obras, mas lhe faltou uma coisa, né? Ela perdeu o primeiro amor. Então, uma advertência que ficou para aquela igreja era que ela tinha que voltar ao primeiro amor. E não podemos perder o fervor nunca, né, na nossa vida cristã. Temos que sermos sempre fervorosos naquilo que fazemos para Deus, né? Não podemos deixar que o comodismo, que a gente começa a fazer as coisas somente por costume, por rotina, mas tem que ter o fervor, aquela devoção mesmo em fazer as coisas para Deus. E a igreja de Esmirna, ela vai demonstrar esse fervor que talvez faltou ali em Éfeso, né, pastor? Você está com o livro aberto aí? Sim. O senhor pode ler então capítulo 2, versículos 8 ao 11. 8 ao 11, vamos lá. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Até o 10? Até o 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem, aqui nós temos então uma igreja que ela não tinha muitos recursos financeiros, né? E talvez também ela enfrentasse até um problema na sociedade, daquilo que nós falamos no episódio passado, de que ela estava inserida num contexto de uma sociedade muito idólatra, né? Haviam vários templos idólatras nessas cidades onde as igrejas estavam, e essa cidade de Esmirna, ela tinha como se fossem sindicatos, né, onde os comerciantes eles se reuniam ali e faziam aqueles tipo sindicatos, onde centros comerciais, onde eles poderiam então se agrupar e também validar quem ia entrando. Só que dos requisitos para quem quisesse participar, né, desse grupo comercial era estar nas festas pagãs também, né? E participar ali dos rituais dessas festas pagãs, que muitas vezes envolvia comer de carnes sacrificadas a ídolos, participar de orgias sexuais imorais, né? E muitas vezes os crentes que iam se convertendo, eles sofriam na pele a dureza daquela realidade, porque eles teriam que rejeitar todas essas práticas e por isso poderiam passar muitas necessidades financeiras, porque eles
talvez tivesse o produto, mas não pudesse comercializar, né? Então aqui diz que ela era uma igreja pobre, né? Que diz aqui o versículo 9: conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. E continua dizendo: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antissinagoga de Satanás. E nós vemos que a comunidade dos que se diziam judeus, os judaizantes daquela época, né, eles pegavam pesado com aquele povo. Então, blasfemavam, né, falavam mal mesmo daquele povo, porque eles não queriam aceitar o mesmo colunho ali para participar das mesmas coisas, mas eles se mantinham firmes. E hoje em dia, né, é sempre bom a gente trazer a parte prática, né, do ensino para a gente. Quantas vezes, né, nós temos também situações que precisamos resistir, precisamos ficar firmes. Quer falar um pouco sobre isso, pastor? Esses dois aspectos aqui, né, talvez dentro do nosso contexto hoje, você está falando aí, e é inevitável a gente fazer associações, né? A questão financeira e a blasfêmia no sentido de zombaria, né? Então, hoje são dois aspectos que, dentro do ambiente de teologia triunfalista, são duramente combatidos, né? E vistos como mediocridade espiritual. E aqui a instrução de Jesus para esses irmãos é que essa realidade ela é uma prova, mas uma prova da qual eles precisavam passar por ela, né? Vencer sem se deixar corromper ou contaminar. É muito difícil, né, a pessoa ser de alguma maneira tratada com desdém, né, desdenhada, ser, como diz, né, aqui o texto falando que eles eram blasfemados, né? Então, assim, eles sofriam injúrias. E lidar com injúria não é nada fácil, não é uma coisa fácil de se fazer. E já viviam uma situação de escassez, então muita coisa acontecendo sobre esses irmãos aqui, né? Muitas lutas, e muitas dessas coisas, elas acabam tendo uma certa associação conosco, como eu estava falando. É importante a gente trazer para cá, entender a nossa realidade, ver no que eles erraram e no que eles acertaram e no que nós estamos errando ou acertando, né? Então, de fato, é um aspecto importante aqui para a gente avaliar sobre o comportamento dessa igreja de Esmirna. E nós podemos ver nessa igreja aqui que ela não é reprovada em nada, né? Para as outras igrejas, quase sempre há uma reprovação, uma advertência, mas ela não é reprovada. A grande luta dela era o sofrimento por causa da perseguição que ela passava, né? E isso também é algo que a perseguição a nós como crentes pode ter um lado bom, mas também tem um lado negativo também, porque muitas pessoas não suportam, né? Jesus, quando contou a parábola das sementes, né, que são espalhadas pelo caminho, ele falou um pouco sobre isso, que ele falou que algumas sementes caíam entre os espinhos, né? Elas cresciam logo, mas os espinhos sufocavam e não deixavam ela crescer. E diz que eram as pessoas que recebiam com alegria a palavra de Deus, mas logo quando vinha os primeiros sofrimentos, né, as tribulações, eles não aguentavam. E o sofrimento tem essa tendência, né? Tem muita gente que não consegue passar ali pela prova. Ele cede logo. Logo ele não demonstra, não se deixa, na verdade, ser tratado daquele momento, para que Deus forge nele algo do seu caráter, né, pastor? Então,
essa igreja, nós podemos ver aqui, capítulo 2, versículo 9, ela vai ser elogiada, né? Porque ela enfrentou a tribulação, sofreu a pobreza, né? As perdas financeiras, porque ele sofreu as calúnias dos judaizantes, e esses foram os elogios, né? E foi constatado aqui também que ela era uma igreja rica espiritualmente. Não houve reprovação. Teve um conselho no capítulo 2, versículo 10, que o conselho foi não temer as coisas que haverá de padecer e ser fiel até a morte, né? E uma promessa, que receberá a coroa da vida, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte, né? E nós podemos ver aqui que na apresentação, Jesus sempre, nessas apresentações que ele faz de si em cada carta, ele deixa uma deixa ali para que os crentes nessa carta eles aprendam como se comportar para vencer o desafio que é colocado, né, na experiência de cada uma dessas igrejas. E aqui ele Jesus se coloca dizendo como: eu sou o primeiro e o último, ou o alfa e o ômega, né? E o que estava morto e reviveu. E nós podemos ver que Jesus aqui, quando ele fala o que estava morto e reviveu, é aquele que enfrentou o processo da cruz, né? Ele suportou a morte de cruz. Ele se humilhou até a morte de cruz, né, pastor? E o que eu acho interessante também, porque ele está dando, igual você falou, para mim aqui, o que fica claro é a mensagem de esperança. Ele está dizendo, olha, eu estive morto, mas eu revivi. Porque ele vai falar depois, olha, vocês precisam ser fiéis até a morte. Trazendo para eles para esse ambiente, olha, eu estive morto, mas eu revivi. Então não tenham medo. Enfrentem o que tiverem que enfrentar. Estejam prontos a suportar o que virá pela frente. Sabendo, aí, para mim, o início e o fim, né, dessa orientação aí que Jesus dá, no início ele diz, olha, eu estive morto e revivi. E lá no último, no que é o verso 10, ele vai dizer, olha, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte eterna. A primeira morte é a separação do corpo e a alma. E a segunda morte é quando a alma ela vai ser totalmente separada de Deus por toda a eternidade. Então ele está dizendo, olha, ainda que o dano da primeira morte vocês venham a sofrer, não é nisso que vocês têm que estar, né, digamos assim, em desespero. Isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo. Não é? Há uma apreensão geral, né, com o perigo de morte que a gente vive aí na questão da pandemia do Covid-19. Então, o Senhor, essa palavra para nós, ela totalmente, olha, eu estive morto e revivi, Jesus está falando. Então, não tenha medo, ainda que tive que enfrentar mazelas, situações, circunstâncias, essa igreja ela não é reprovada exatamente porque ela mantém-se fiel, mesmo a momento de tanta tribulação. Então, assim, é interessante realmente isso. Todas as outras 6 têm algum ponto a ser repreendida, mas Esmirna não. Esmirna, ela manifesta uma igreja, um perfil de comportamento de alguém que viveu realmente assim um tempo de muita dificuldade, de muita limitação, mas o Senhor está dizendo para ela, olha, ser fiel, não tenha medo, em frente, eu morri, eu estou vivo e vocês também vão viver, né? No versículo 10 diz aqui que ela passou por vários tipos de provações, né? Não tenham medo, você está prestes a sofrer. Então, vai sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, vai sofrer ataques do diabo, né? Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, perseguições de todo tipo, alguns deles teve, né, bens retirados, perderam casa, tiveram vários tipos de restrições, de perdas, mas aí ele diz, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então essa fidelidade, né, pastor? Sem dúvida. Temos que manter. E o que essa carta nos ensina, que eu acho que mais nos ensina, é a gente se lançar para a cruz. Porque se nós não tivermos o olhar na cruz, não tomarmos a nossa cruz, qualquer restrição,
qualquer tipo de perda, qualquer tipo de prova que a gente passa, a gente vai achar sem sentido, a gente vai se achar injustiçado. Verdade. E isso tira a nossa esperança em Cristo. Mas quando nós olhamos para a cruz, o exemplo de Cristo, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e que essa promessa também é para nós, que nós ressuscitaremos com Ele, então nós podemos encarar a cruz. Se nós não vivemos o evangelho da cruz, não tem como suportar as provações. Né? Tendo Ele, né, o exemplo que nos dá força, que nos dá esperança, que nos dá vigor para suportar todas as situações, das mais atípicas, é nos lembrar do sacrifício de Cristo e saber que, como vários outros escritores aqui do Novo Testamento, Paulo, Pedro, o próprio Tiago, fundamentaram, não uma, mas várias vezes, dizendo que existe aqueles que padecem com Cristo também serão recompensados com Ele. Se padecemos com Ele, também seremos recompensados com Ele. Então, a recompensa aqui não é recompensa terrena, irmão. Não se trata disso. Jesus, ele não reviveu para de alguma maneira se vangloriar na terra. Ele reviveu para a eternidade. Então, o que resta para nós, no que se tange à esperança, é ter esse sentimento de que a gente pode passar por momentos de dificuldades aqui, provações e tribulações até a morte, mas eu tenho a esperança de que se eu for fiel com ele, como ele padeceu e viveu, eu vou padecer, e ele vai me reviver, vai me ressuscitar para estar ao lado dele, como ele prometeu aqui para aqueles irmãos de Esmirna, né? Que além disso, além de todo esse processo de reviver, de não sofrer o dano da segunda morte, ele está prometendo algo extremamente importante: e dar-te-ei a coroa da vida, né? Olha que prêmio glorioso. Então é isso. Essa igreja nos passa essa mensagem, essa carta enviada a essa igreja, de olharmos atentamente o exemplo de Jesus, e como discípulos nós temos que pelo menos parecermos com ele, né? E se ele suportou a cruz, nós também temos que suportar, temos que passar por ela, temos que carregar essa cruz e viver com nossos olhos na esperança que é Jesus. Porque se nós colocarmos a nossa esperança somente nas coisas deste mundo, 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a graça do Senhor Jesus, ela vem nos elevar para um lugar onde nós colocamos a esperança num futuro promissor, que é a eternidade ao lado de Cristo. Muito obrigado por nos acompanhar, por estar conosco em mais um capítulo, e esperamos você no próximo episódio. Não é isso, pastor Igor? Amém, é isso mesmo. Que Deus abençoe sua vida. Estamos finalizando aqui esse episódio e nos vemos. Deus abençoe. Fique com Deus.